Vem cá, você sabe exatamente o que é música clássica? Ou normalmente tudo que você ouve que tem orquestra, violinos, você já acha que é música clássica? Na verdade, essa é a música de um período particular, que vai ter uma característica particular também, que vão ter os seus compositores e os seus sucessos também. E é isso que eu vou falar hoje pra você, explicar um pouquinho sobre essa época e sobre a estética dessa música. Mas antes, quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário com sugestões ou com perguntas e também se inscrever no canal. Eu estou sempre ministrando aulas ao vivo aqui no YouTube, tenho certeza que você vai aproveitar bastante esse conteúdo. A música clássica, então, é a música de um período, como eu disse. O período é o século XVIII. Esse é o período clássico da música. O século XVIII é o século do Iluminismo, o século que teve a independência dos Estados Unidos, acabou com a Revolução Francesa. Então teve várias mudanças, né? A ascensão, que a gente pode dizer, da classe média e um intercâmbio muito grande entre os países. Então a Itália, a França, a Alemanha, a Inglaterra, né? Compositores iam de um país para o outro, as composições também iam, a edição de partituras estava muito em alta nessa época e as pessoas, a classe média que estava em ascendência, também consumiam música. Os concertos, que antigamente não tinham, a música ficava presa então nas cortes ou então com os poderosos, começaram a acontecer então pelas cidades, pelos grandes centros que estavam se criando na Europa. Então, com tudo isso acontecendo, veio então a música clássica. A música clássica que veio mudando os paradigmas de antes, né, da música barroca, que era uma música complexa, uma música cheia de ornamentos, dificuldades técnicas, que para tocar você tinha que ser muito virtuoso. Então, como o classicismo foi essa época onde a música popularizou realmente, e as pessoas então de classe média tocavam música com a edição muito grande de partituras, as pessoas buscavam músicas mais simples para ser tocadas, né? E também nas rodas as pessoas conversavam sobre música. Foi nesse século também que teve o começo da história da música, né? Os primeiros dicionários de música, várias coisas assim em relação à ciência, né, o estudo da música, floresceram nesse século. Por isso a música tinha que ser mais simples do que vinha acontecendo antes, né? O público médio tinha que conseguir ouvir essa música com muita facilidade, uma música que fosse facilmente absorvida por qualquer um que ouvisse e se deleitasse com ela. Diferente de antes, que é uma música que você tem que prestar muita atenção, né? E você tem que entender de música para conseguir compreender aquelas várias vozes que faziam o contraponto, né? Você vai ouvir o Bach, por exemplo, tem músicas a 5 vozes, coisas bem complexas. E na música clássica, não. O que fica mais, né, em destaque é a melodia. Então a melodia, uma melodia só acontecendo, muito em destaque, melodias muito sentimentais, né? Melodias que tocam a alma realmente, e por trás acordes. Acordes, então, segurando isso. É daí que começa, então, a melodia acompanhada, que a gente chama, que é o que a gente toca hoje muito, né? Tipo, com certeza mais da metade das músicas que hoje em dia rolam, assim, da música popular e até da erudita, eu posso dizer, tem muita dessa ideia de melodia acompanhada, que é diferente do contraponto, da polifonia. Foi até os últimos vídeos que eu fiz aqui no meu canal, né? Bom, cada época tem a sua estética musical. Estética musical é o estilo da época, né? O como os compositores representam, se expressam musicalmente nessa época. E a estética musical do século XVIII, então dos 1700 a 1800, defendia a função das artes como imitação da natureza. Exatamente, então a arte era para imitar a natureza, mas imitar a natureza na sua simplicidade, na sua essência, né? Não imitar as coisas lógicas e complexas como era o barroco. Não, a música estava aí para representar a beleza, a grandiosidade da natureza. Por isso que as melodias são agradáveis, calmas,
uma sensação de algo bem orgânico, né? Algo que até o pessoal fala pastoral, né? Como se fossem paisagens mesmo, paisagens de campos, assim, abertos. Essa que é a sensação que você tem quando você ouve esse tipo de música, esses compositores dessa época. Vários críticos diziam na época, não é a ideia de imitar os sons da natureza em si, mas antes de tudo a fala, né? A fala humana. Por quê? Porque a fala, eles diziam que era a expressão dos sentimentos da alma. Então essa era a coisa mais sublime, né, que poderia se imitar. Por isso, então, melodias mais simples. Por exemplo, Bach, nessa época, era um cara altamente criticado, assim. Porque Bach conviveu no começo do classicismo, né? Ele era muito criticado porque ele fazia contrapontos e coisas que eram consideradas antigas já, né, ultrapassadas. Tem até um cara, né, que ele falou nessa época, o Rousseau, ele disse assim que o contraponto antes usava várias vozes, como eu disse, Bach falava assim. Ele dizia, a mesma coisa de você querer fazer um discurso, colocando 2 discursos ao mesmo tempo para convencer mais o cara que tá ouvindo. Também tem um outro ponto, né? Pela música ser considerada, então, uma arte imitativa, ela era um mero luxo mesmo. Então, claro, como eu disse, é uma classe média alta ouvindo, né? Não vai ser a classe baixa, os mais pobres ainda, com certeza tinha música, mas era uma coisa mais folclórica. Não era essa coisa do mercado musical que estava começando a nascer, né? Então tinha essa ideia também, era um luxo e a música começou a perder aquele status antes que era uma coisa sagrada mesmo. Ainda era muito importante realmente tocar a alma por esses caras, sabe? Porque a filosofia, todas as ideias na época eram muito... falava muito disso, assim, né? Mozart foi um cara que foi da maçonaria, estudou bastante misticismo, coisas assim, né? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, quando um período novo chega, uma música nova vai chegando, ninguém instituiu isso, né? É uma prática, então, dos compositores, um gosto do público que vai pedindo algo novo chegando. E nessa época, entre 1700 e 1750, então no primeiro, né, metade do século aí, 18, o que acontece é que tinham muitas músicas coexistindo ao mesmo tempo. Por exemplo, o Bach estava fazendo as variações de Goldberg, ao mesmo tempo que Giovanni Sammartini fazia a sinfonia em Fá maior dele. Então estavam tendo várias coisas diferentes. O classicismo já estava chegando, só que ao mesmo tempo ainda tinha Bach fazendo, né? Então o barroco. E tinha outros caras fazendo também outros sons diferentes, como Handel. Pergolesi. Então, por essa música estar se tornando popular nas grandes cidades, nos grandes centros, ela ia de encontro ao ouvinte. Ela não era uma música que tinha que pensar muito, como eu disse. Eu vou falar uma parte aqui de um livro, né, do Groucho Paliska, vou fazer uma citação aqui do livro, que ele dizia: devia cativar a música, devia cativar através de sons agradáveis e comover através da imitação dos sentimentos, mas não surpreender em demasia através de excessiva elaboração, e ainda menos causar perplexidade através do excesso de complexidade. A música como arte de cativar através da sucessão e combinação de sons agradáveis. Essa que era a estética, então, o pensamento, né, da música ideal na época. Então a música clássica era uma música que ultrapassava as fronteiras também, como eu disse no começo do vídeo. Mozart, por exemplo, que provavelmente é o maior ícone aí do período clássico, então da música clássica,
Ele foi um cara que nasceu chamado Wolfgang Gottlieb Mozart. E depois, quando ele fez umas viagens tal pela Europa, ele adorou a Itália, tanto que ele foi um cara que compôs várias óperas, né? Que a ópera é criada na Itália, nesse período clássico mesmo, assim. E ele mudou o nome dele para Wolfgang Amadeus Mozart, que é como se fosse uma tradução de Gottlieb, que ama Deus, né, assim. Então essa primeira metade do século XVIII foi uma mistura de várias coisas. Mas a partir de Haydn, né, que foi mais ou menos 1736, para 1730, a gente pode pensar, e mais pra frente, até o final do século, que vem aqueles caras mais conhecidos, então, do classicismo. O Haydn, ele foi um grande mestre, né, Joseph Haydn. Ele foi o professor, então, do Mozart, claro que foi o pai do Mozart, professor dele, mas Haydn também foi um grande mestre dele, e foi mestre do Beethoven também. Então, né, o cara foi, assim, o professor dos dois maiores músicos da história. E ele fez, assim, grande parte da música ocidental, né? Tem muita influência dele. Ainda mais por ele ter sido professor desses caras tão famosos aí. Os tipos mais famosos de composição dessa época, que foram criados mesmo nessa época e até hoje são muito famosos, é a sinfonia, a sonata, a ópera, né? Todos esses tipos de música, esses tipos de composição foram feitos nessa época por esses caras, né? E caras muito importantes foram, então, assim, no começo do século, que são no classicismo mesmo, né? Músicos que tocaram música clássica. Por exemplo, Domenico Scarlatti, né? O cara fez 555 sonatas, o Domenico Scarlatti para piano. É interessante dizer também que o piano, o instrumento piano forte, ele foi inventado nessa época também, nesse século. Então, no começo do século não tocavam muito, mas mais pro final, os filhos do Bach, por exemplo, fizeram coisas animais para piano forte, assim. O Bach, por exemplo, não fez, ele fez para cravo, né, para outros instrumentos que eram antes do piano. Mas o piano forte foi inventado então nesse século. Você vê que é um século também de muita expressividade. O piano forte ele tem essa ideia da expressividade, né? As orquestras também foram criadas nessa época. Então não eram orquestras grandes como hoje, mas nem de perto mesmo, né? Essa é a orquestra romântica. É a orquestra moderna que a gente ouve hoje em dia, que é gigantesca quando você vai, né? Mas antigamente não, eram orquestras pequenas. Mozart, por exemplo, falam que ele fez o lançamento da Sinfonia 40 dele, ele fez tipo com 10 pessoas tocando, sabe? Era ele regendo no violino, uns caras, um em cada instrumento lá que ele fez.
Então você vê que era outra ideia, não era uma coisa tão grandiosa ainda, mas começou aí, entendeu? Todos esses tipos de... Tudo que é muito clássico hoje, que a gente pode, assim, realmente usar essa palavra, da música, então, de câmara, da música ocidental, realmente veio desse período da música clássica. Mas eu quero deixar claro para vocês que a música clássica é desse período. Também algumas. Bach, por exemplo, não é clássico. Nunca pode ser dito como música clássica, Bach, entendeu? E claro, Beethoven, né? Que ele é considerado o cara que ele fez, então, a transição para o próximo período que vai vir na história, que é o período romântico. Então já é século XIX. O Beethoven, ele pega, então, metade dele é clássico e passando para o romântico. Então ele é considerado que fez a transição mesmo. Foi um dos maiores gênios aí da música, né? O Beethoven. Bom, tenho certeza que agora você pode dizer com muito mais propriedade o que é a música clássica. Você ouviu então o estilo, você sabe a estética e vai te ajudar também nas suas composições, quando você quiser criar alguma coisa. Essa estética é muito legal, né? Até hoje em dia a gente usa bastante disso, como eu disse. E não esqueça de deixar seu comentário com sugestões para novos vídeos que eu sempre estou fazendo aqui a pedido dos assinantes e também com perguntas sobre esse tema, se você tiver. Então valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!